Fala galera, tamo de volta, canal Aposta da Dupla no ar, nessa quinta-feira, dia 25 de maio. Então estamos aí para mais um dia de palpite e análise, né? Temos aí Libertadores, Sul-Americana, Premier League. Então vamos para dentro, né? Tá aí meu amigo Thiago Dornelles, como é que tá aí, Dornelles? Tudo certo, deixar aquele abração para todo mundo que vem nos acompanhando, dando aquela força. E já pedir pro pessoal chegar deixando aquele like, se inscrevendo no canal quem não é inscrito e ativando o sininho com todas as notificações. Sem muita enrolação, pessoal. Bora pros jogos. Manchester United e Chelsea, pela Premier League, 32ª rodada, às 4 horas da tarde. Tive aqui o histórico de confrontos. Cara, uma sequência de 5 empates e 3 vitórias do United e apenas uma vitória aqui da equipe do Chelsea. A gente vê a race das duas equipes, né? O United com uma race, cara, bem oscilante aqui, né? São 4 vitórias, 3 derrotas e 3 empates. Mas um detalhe que dos últimos 10 jogos aqui, o United jogou 7 jogos fora de casa, né? Apenas 3 como mandante. Realmente não jogou muito fora aí dos seus domínios. Já a equipe do Chelsea aqui com uma race simplesmente horrível, né? A gente vê aqui que são 7 derrotas, sendo 6 delas consecutivas aqui no meio. Nossa Senhora. Apenas uma vitória sobre o Bournemouth e 2 empatezinhos, né? A campanha dessa temporada do Chelsea foi, cara, deprimente, deprimente. A gente vê aqui, pessoal, o United ainda está nessa briga aqui para garantir essa vaga na próxima Champions. Está praticamente garantida, né? Então, um ponto aqui já garante, porque o Liverpool tem um jogo a mais, né? E o Brighton não consegue alcançar mais o United aqui, né? Então, cara, o United em casa tem que vencer, né? Tem que pontuar aí, porque se acaba perdendo esses 2 jogos e o Liverpool vence, o Liverpool tem um saldo de gols muito melhor aqui e iria ultrapassar aqui a equipe do United, né? Então o United precisa fazer o seu resultado jogando em casa. Vai pegar o Chelsea, meio de tabela, não disputa nada aqui, né? A campanha é realmente muito abaixo. O United em casa é muito forte, pessoal. Perdeu apenas o primeiro jogo para o Brighton, depois teve 3 empatezinhos e de resto venceu todos os seus jogos. Então, cara, uma campanha muito boa, né? E jogos bem movimentados quando é mandante, né? Tem aqui esses 1x0, aqui um 0x0. Mas, cara, a maioria dos jogos aí tudo movimentados. E já a equipe do Chelsea fora de casa, campanha muito ruim, né? Até nos primeiros 5 jogos venceu 3, mas depois aqui, pessoal, mandou uma sequência horrível, né? Conseguiu apenas mais 2 vitórias. Então, realmente, uma campanha muito abaixo da equipe do Chelsea aí, que perdeu até para os reservas do City aqui na última. Cara, bem complicado mesmo. O que eu aconselho para vocês aqui, pessoal? A gente vê que o United, apesar de quando joga em casa, ter um número alto de gols, a gente vê que, como os últimos jogos, a maioria foram fora de casa, né? E até os que ele jogou em casa foram jogos aí com poucos gols, né? Então fica um pouquinho complicado aqui trabalhar gols aqui, né? Nessa partida e por essa sequência que o United está vindo de jogos com poucos gols, né? O Chelsea também não fica muito diferente, a gente sabe o histórico do Chelsea de jogos under. Então, questão de gols aqui, pessoal. Nesse jogo, a princípio, eu vou ficar de fora. Ainda mais que a postura do Chelsea em todos os jogos tem sido muito fraca, né? Então, geralmente tem que esperar gols sempre do adversário, né? E não da equipe do Chelsea, está tendo uma dificuldade enorme para marcar. As odds para esse jogo, pessoal. A gente vê que está 1,66 para o United, 5,5 para o Chelsea. Então, dá sim para botar no bilhete o empate anula para a equipe do United. A gente viu que perdeu apenas o primeiro jogo jogando em casa. Então, uma equipe com comandante é muito forte. Se quiser botar empate anula, dupla chance, no bilhete, para mim, tem muito valor. E no trade aqui, pessoal, é buscar essa vitória do United, né? Tentar buscar esse back, a equipe do United no primeiro tempo, sem inventar muita coisa. Já minha entrada pré, pessoal, não vou inventar moda, vou pegar aqui a vitória da equipe do United pagando 1,60 e o meu placar para esse jogo 2-0 United. The Strongest e Fluminense pela Libertadores, quarta rodada, às 7 horas da noite. A gente vê que o Flu venceu aqui no primeiro jogo ali da fase de grupos ali, né? Venceu por 1-0 apenas jogando em casa aqui a equipe do Strongest. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? O Strongest com uma race que oscila bastante, né? Ganha, perde, empata, ganha, perde, empata. Não tem muito padrão, né? E já a equipe do Flu aqui,
uma race melhor, né? Apesar de ter tropeçado nos últimos 2 clássicos aqui, né? Empatou com o Flamengo aqui, arrancou esse empate do Flamengo, né? O Flamengo foi melhor nessa partida e perdeu aqui para o Botafogo também. O Botafogo foi superior e o Fluminense acabou perdendo essa partida, né? Então, de resto, aqui o Fluminense tem 6 vitórias, né? Então, essas 2 derrotas e 2 empatezinhos. Também não conseguiu vencer o outro clássico contra o Vasco, né? Então, os últimos 3 aí não conseguiu vencer de ninguém do Rio aí, a equipe do Flu. Mas o cara, o Flu aí, quem tem assistido aí, o Flu vem jogando uma bola muito redonda, né? Vem jogando muito bem. Então, sempre é bom aí ficar de olho aí no dinizismo aí. A gente vê que o Flu vem muito bem, muito bem obrigado, né? Como se fala aí na Libertadores. 3 jogos, 3 vitórias. Já o Strong só venceu o River jogando em casa, né? Depois perdeu as 2 partidas como visitante. Então a situação do grupo, pessoal, tá bem tranquila aqui pro Flu. Vencendo já garante essa classificação. E, cara, vai pegar o Strong aí que tá vivo, né? Tá todo mundo vivo aqui. Então vai estar em estádio lotado. Tem a questão da altitude lá, que lá é bem forte, né? Então, até não é à toa que venceu a equipe do River, né? O Strong, assim. Então, o Strongest vai estar com o estádio lotado, vai vir para cima do Flu, vai querer muito essa vitória, né? Porque, pô, vencendo aqui, fica a 3 pontos do Flu e pode até sonhar em terminar de líder, né? Quem sabe aí essa fase de grupos aqui. E já pelo lado do Flu aí, precisa, né, dessa vitória para garantir já essa classificação, conseguir também dar uma focada mais no brasileiro, que a gente sabe que tá complicado, né, para as equipes, estão jogando Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, então para dar mais uma rodada no elenco, né, é puxado, né, o Diniz ali, o estilo de jogo dele, cara, suga os jogadores, né, então se desse para dar uma rodada seria melhor, né. E também encaminhar, quem sabe, a melhor campanha da fase de grupos, né? A gente sabe também é importante isso para decidir os jogos depois tudo em casa, né? No mata-mata. Então, cara, são 2 equipes aí que, cara, o empate não é bom para nenhuma, né? Não é bom para nenhuma, porque para o Flu aí, digamos, seria melhor o empate, mas com certeza aqui, se conseguir vencer, já encaminha tudo, já fica muito mais tranquilo. Vai querer vencer a equipe que é fraca, a equipe do Strongest, mas tem a questão da altitude, né? E já o Strongest aí, se quiser sonhar, né, o empate não serve para o Strongest, somente a vitória aqui, se quiser sonhar com essa classificação, tem que vencer a equipe do Flu, né? Então, cara, acredito aí num jogo movimentado, pessoal. Jogo movimentado, apesar da gente olhar aqui a race do Strongest, tem vários jogos aí que foram under, né? O Flu já é mais over, tem 2 jogos de 1-0 e esse 0-0, mas é mais over, e quem acompanha os jogos do Flu sabe que o Flu é bem ofensivo. Então, cara, geralmente aí marca, toma, mas é uma equipe que joga para frente sempre buscando gol. Então, pessoal, eu para esse jogo acredito que vai ser um jogo movimentado. Então, quem quiser botar no bilhete 1,5, cara, no meu ponto de vista, tem muito valor para esse confronto. E agora para escolher um lado aqui, pessoal. Complicado, né? Complicado. O Flu é muito mais time, mas tem essa questão da altitude aí. Então, não sei se os jogadores vão sentir, né? Então, eu vou ter que deixar a questão do match odds aí pro live aí para dar uma olhada lá, ver como é que vai estar a postura dos jogadores do Flu, se eles realmente vão estar sentindo muito a questão da altitude. A gente vê que o mercado está indeciso, né? Odds parelhas aqui. Então, dá para se trabalhar tanto aqui um lei equipe do Strongest quanto um lei equipe do Fluminense. Então, a questão do match odds eu vou deixar para o live aqui para dar uma olhada no ao vivo, né? Para buscar alguma coisa aqui nessa partida. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui ambas as equipes marcam. Cara, o Strongest jogando em casa, a gente sabe que é muito forte, é muito chato, né? Então, eu acredito muito que marque o seu gol. E o Fluminense, a gente sabe que também é uma equipe bem forte, né? E acredito também que marque o seu gol nesse confronto. Então, para mim, esse ambos marcam tem muito valor, mod de 1,70. E o meu placar para esse jogo, 3-2 Flusão. Taquari e Estudiantes pela Copa Sul-Americana, rodada 4, às 7 horas da noite. Então a gente vê que o primeiro jogo, o Estudiantes meteu 4-0 no Taquari. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? A gente vê que o Taquari aqui, cara, uma race horrível, 7 derrotas, apenas 3 vitórias. E já a equipe do Estudiantes, 7 vitórias e 3 empates, né? Então races completamente diferentes, né? O momento do Estudiantes é muito bom, vem muito bem, vem invicto, né?
Então, vem fazendo uma campanha muito boa, inclusive na Sul-Americana, né? A gente pode ver que o Estudiantes venceu os seus 2 primeiros jogos, empatou com o Bragantino fora de casa, e já o Taquari perdeu os 2 primeiros e conseguiu ganhar do Oriente Petroleiro também, que é horrível, né, pessoal? É horrível aí o Oriente Petroleiro, realmente. A gente vê aqui que a briga tá muito quente, né, entre o Estudiantes e o Bragantino. Então, o Estudiantes tem 3 gols aqui de saldo a menos que o Bragantino. O Estudiantes precisa dessa vitória sobre a fraca equipe do Taquari e precisa fazer saldo, né? Precisa fazer saldo para ficar numa situação melhor aqui para disputar aqui com a equipe do Bragantino, né? A gente vê aqui que, como as equipes têm o mesmo número de pontos, né? Caso continuem empatados em pontos, a diferença vai ser pelo saldo. Lembrando que aqui na Sul-Americana, somente o primeiro se classifica direto. O segundo colocado vai para uma repescagem aí com o terceiro colocado da Libertadores. Então, o ideal aqui é ficar em primeiro para não correr o risco de cair fora, né, da competição. Então vai ser essa briga quente aí até o fim, né? Lembrando aqui que o Estudiantes ainda pega o Bragantino, o Estudiantes como mandante, né? Então seria um jogo bem interessante, né, na sequência. Se o Estudiantes vence essa partida, né, mesmo o Bragantino vencendo, depois o Estudiantes pega o Bragantino jogando em casa e vence aí já praticamente garante a primeira colocação, que vai só se no caso perder para o Oriente Petroleiro, que eu não acredito que vá perder, né, na última rodada aqui. Então, cara, o Estudiantes precisa dessa vitória para não se complicar aqui na Copa Sul-Americana, né? Até porque se não vencer a equipe do Taquari aqui, né, empatar cara, perder é meio impossível, né? Se perder, a equipe do Taquari cola aqui no Estudiantes, né? Então, cara, é para já tirar um adversário aí, garantir no mínimo uma repescagem aqui. A equipe dos Estudiantes tem que vencer a equipe do Taquari, né? Mesmo jogando fora de casa, a equipe do Taquari é muito fraca. Pessoal, o que eu posso aconselhar para vocês aí para botar no bilhete? Gols, a gente vê aqui que o Taquari tem muitos jogos de 1 a 0, né? Então é bem under. Os Estudiantes também tem alguns jogos de 1 a 0. Então, a questão dos gols é complicado, né? Mesmo o Estudiantes tendo que fazer saldo, cara, um pouco puxado é a questão de gols, né? Porque seria somente gols do Estudiantes, né? Não acredito que o Taquari marque também. Então, se quiser buscar somente gols dos Estudiantes, eu acho que tem mais valor, né? Ou algo a favor da equipe dos Estudiantes, né? Quem sabe um empate anula. Cara, dupla chance não vamos ter ódio, né? Então, até a vitória da equipe Estudiantes vale a pena, no meu ponto de vista, para colocar nesse bilhete, né? Mostrar para vocês aqui a questão das odds, pessoal. A gente vê aqui que 1,47 para Estudiantes, 7,80 aqui para a equipe do Taquari. Então aqui é buscar no trade aqui esse back aqui para Estudiantes, né, pagando aí por volta de 1,50, que os Estudiantes comecem forte e já marque logo no primeiro tempo. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um handicap asiático -1 da equipe dos Estudiantes. Como as equipes não são tão over, né? Em vez de pegar a vitória e mais de meio gols, preferi pegar esse handicap de -1. Caso o Estudiantes vença por apenas 1 a 0, tá? Essa entrada aqui é anulada, né? Mas se vencer por 2 ou mais gols de diferença, que é o que o Estudiantes precisa fazer saldo, a gente vai pegar essa odd de 1,83. Então, para mim, a entrada que tem valor nesse confronto. E meu placar para esse jogo, 3 a 0 Estudiantes. César Valerro e Botafogo, Sul-Americana, 9 horas da noite, quarta rodada do Grupo A. Então, confronto nos últimos 3 anos aí, apenas o primeiro jogo, né, da fase de grupos dessas duas equipes. Botafogo tocou simplesmente 4 a 0 no César Valerro. Então, um banho de bola do Fogão no primeiro jogo. Que a gente vê a raiz das duas equipes, né? Então, o César Valerro é uma equipe lá do Peru, então não faz uma boa temporada, né? Oitavo colocado, se não me engano, no campeonato local. Os últimos 10 jogos aí tem apenas 2 vitórias, tem 3 derrotas, né? Mas empata bastante, 5 empates. Então, é uma equipe que vence pouco, anda perdendo pouco também seus jogos, né? Empata bastante, mas com os times lá do Peru, né? Então, a gente sabe aí, pô, o Brasileirão é uma coisa, o Campeonato Peruano é outra, e a gente vê aqui que o Botafogo, cara, pô, vem num momento muito bom, né, na temporada. Luiz Castro aí conseguiu mostrar o seu trabalho a longo prazo, né? A gente vê, era muito questionado, no primeiro ano foi muito questionado, o Campeonato Carioca também foi questionado.
Então, o Botafogo manteve o técnico aí e tá colhendo os frutos agora, né? O time tá encaixado, tá bem. Nos últimos 10 jogos ele tem 7 vitórias, 2 derrotas e um empate. Teve esse tropeço aqui contra o Goiás, né? Acho que o maior tropeço foi aqui contra o Atlético Paranaense. Cara, aqui foi uma vacilada, né? O Botafogo abriu 2-0 no primeiro tempo e conseguiu tomar a virada no segundo tempo, tomou 3-2. O Atlético Paranaense é muito forte na Arena da Baixada, né? Então o Botafogo aí teve essa derrota, mas pô, já se redimiu no Brasileirão aí, ganhou o clássico aí contra o Fluminense. Então a gente sabe que o Fluminense também é uma equipe bem ajeitada, bem treinada pelo Diniz, e o Botafogo conseguiu vencer, né? Vamos pro grupo aqui, né, pessoal? Então, o líder é LDU com 7, o Botafogo é segundo com 5, o César Valerro aqui, o último colocado com apenas 1 ponto, o Magalhães tem 2. Cara, o Botafogo precisa pontuar, né? O Botafogo precisa ganhar, na realidade, e secar a LDU para tentar ser o líder do grupo e escapar dos times da Libertadores, né? Porque, querendo ou não, pode pegar alguma encrenca aí da Libertadores. Então, o Botafogo tem que tentar sonhar aí com essa primeira colocação aí da Copa Sul-Americana. A gente vê que o Botafogo teve 3 jogos, né? 2 empates e uma vitória, né? E já o César Valerro aqui, 2 derrotas e 1 empate. Então empatou com fraca a equipe aqui do Magalhães, empatou com ele, perdeu por LDU e Botafogo. Botafogo ganhando do próprio, né, César Valerro, empatou com o LDU e com o Magalhães 2-2 também fora de casa. Vamos para as odds aqui, pessoal. Então não está aberto aqui na Academia das Apostas, vamos se basear pelas odds da Betano aqui. 4,90 César Valerro, 1,70 Botafogo. Então, para o trade aí, acho interessante tentar trabalhar esse back equipe do Botafogo. Cara, para mim, Botafogo, uma prateleira, César Valerro aí, outra prateleira, né? Então, são prateleiras distintas aí. O Botafogo é muito superior e vive um excelente momento, né? Então, para o trade aí, acho que tem valor buscar esse back, 1,70. Mercado de gols aqui a gente vê que, né, tem alguns jogos under, over. A gente vê que o César Valerro que tem no mínimo 2 gols também nos últimos 10 jogos. Botafogo aqui tem 1-0 e 0-0, de restante todos over. Então, 1,5 é interessante, né? Esses jogos aí, pô, buscar esse 1,5 aí para o bilhete é interessante, 1,35. Ou até mesmo um dupla chance Botafogo ou um empate anula é interessante para pôr no bilhete, né? Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui a vitória do Botafogo, pagando 1,70 e meu palpite, meu placar, 2-0 Botafogo. Sporting Cristal e River Plate, 9 horas da noite, Libertadores da América, Grupo D, quarta rodada. Então, confronto nos últimos 3 anos aí, né? O jogo de ida do grupo, 4-2 para o River, jogo movimentadaço, né? 4-2, que loucura. Vamos aqui para a race das duas equipes, né? Então a gente vê que, pô, Sporting Cristal e não perde a 6 jogos, né? Os últimos 10 aqui tem 4 vitórias, 3 derrotas, 3 empates. E o River aí nos últimos 10 aí tem 7 vitórias, 2 derrotas e um empate. Então o Sporting Cristal aí, pô, a gente vê que quando perdeu aqui, né, só não marcou gol em um jogo e no restante aqui marcou em todos. Então nos últimos 10 só não marcou gol em um jogo, um dado interessante, né? E vem num bom momento aí, vem num momento sem perder a 6 jogos. E o River aqui, né? River não adianta, né? É brabo. É uma equipe, pô, muito forte aqui na América do Sul, mas pô, vem tomando uns golzinhos, né? Que nos últimos jogos até vinha numa sequência boa aqui de 5 vitórias, até não tomou gol apenas do Sporting Cristal, mas a gente vê que nos últimos 5 aqui tomou gol em 4, né? Então, um dado interessante para a gente ficar de olho para esse jogo. Vamos ver aqui na fase de grupos. Então, o Fluminense é o líder com 9 e depois aqui tá tudo embolado, né? The Stronger, Sporting Cristal e o River, todos com 3 pontos. Então, tirando o Flu que está com um pé já na próxima fase, a vaga segundo colocado está abertíssima, né? Até mesmo o terceiro também para ver quem vai para a Sul-Americana, né? Então, esse grupo aqui vai estar vivíssimo aí nesse segundo turno. A gente vê que na fase de grupos, ambas marcam, bateu do River em todos os jogos, né? E do Sporting Cristal aqui apenas um não bateu, que foi o jogo contra o The Strongers. Então, contra o Flu e contra o River, bateu e ambos marcam. Então, cara, para mim é jogo aí para ficar de olho, no mínimo em 2 gols, ambos marcam, é interessante também.
Vamos para as odds aqui, temos um Sporting Cristal a 5,7, River a 1,67. Cara, para o trade aí, se der padrão, né? Tentar buscar esse back a equipe do River aí, mas o Sporting Cristal aí não é uma equipe tão boba assim, né? Então, ficar de olho, ficar de olho. Eu prefiro, para esse jogo aqui, eu prefiro ficar de olho mais em gols, né? A gente vê que o 2,5 aqui tá 1,90. Então, 1,5 ali tá partindo de 1,30, 1,35. Ambos marcam aí quase 2, tá beirando. Eu dei uma olhadinha ali. Vocês vão ver também que vai estar na nossa entrada para esse jogo. Então, pô, para o bilhete, pessoal, 1,5 gols aí acho muito interessante, né? Ambos marcam aí para quem é mais ousado, quer pegar uma odd maior, pô, tá pagando muito bem. Ou até um dupla chance River, né? Acredito que o River não perca esse jogo, porque o River aí, pô, é uma equipe muito forte também, não vai dar essa bobeira de não se classificar, né? Então daria para pôr no bilhete também esse dupla chance do River. Já minha entrada da pré, pessoal, vou pegar aqui se ambas as equipes marcam, pagando 1,95. Para mim, essa entrada tem muito valor aí, tendo em vista aí que pô, o grupo está abertíssimo, o Sporting Cristal jogando em casa, quer fazer valer também o seu mando de campo, o River anda vacilando também nos seus jogos. Então, para mim, tem muito valor essa entrada aí, pagando 1,95. E meu palpite, o meu placar, 2-1 River. Metropolitanos e Inter, Copa Libertadores, 9 horas da noite, Grupo B, quarta rodada. Confronto nos últimos 3 anos aí, apenas jogo de ida da fase de grupos, 1-0 para o Inter no Beira-Rio. E aqui é a risca das duas equipes, né? A gente vê que o Metropolitanos aí, um time da Venezuela, faz uma campanha de meio de tabela e tem 5 vitórias e 5 derrotas nos últimos 10. E o Inter aí, ô meu Colorado, que é isso? 5 derrotas seguidas aí nos últimos 5 jogos. Nos últimos 10 aí tem apenas 3 vitórias, 6 derrotas e um empatezinho, né? Então o Inter não atravessa um bom momento. O Mano Menezes aí balançando, caindo o diretor. Tá uma loucura o Inter, tá uma loucura. Vamos para o grupo aqui, pessoal. Então, Nacional líder com 7, Inter segundo com 5, Independente Medellín com 4, Metropolitanos com 0, né? A gente vê que 3 jogos, 3 derrotas, o Inter aí 2 empates e 1 vitória, então vacilou aqui nesse jogo contra o Nacional, tomou um empate no final do jogo, fez o gol no final do jogo, né? E conseguiu tomar empate ainda nos acréscimos. Então, cara, tá perigoso que esse grupo também tá bem aberto. Então, o próximo jogo que agora vai ter, né, Nacional e Medellín também. Então, jogo quentíssimo aí, o Nacional pode abrir vantagem. Ou se o Medellín ganha esse jogo aí, daí embola tudo. Daí o Inter também é obrigado a vencer, senão vai ficar para trás, aí é capaz de não se classificar para a próxima fase, né? Daí vai ter que cair, vai cair para a Sul-Americana. A gente vê aqui, pô, chama atenção aqui, o Inter tá com uma defesa muito vazada, né? O Inter tá com o Kehler aí, não anda sem confiança. O Inter tomou gol aí, no mínimo 2 gols nos últimos 5, 6 jogos, né? Então tomou 2 de CSA aqui também. Cara, e não anda fazendo gols, né? Fez um gol aqui no Grenal aqui, mas estava 4 jogos sem fazer gols. Mas até anda criando, mas não tá botando a bola na casinha, né? E o Metropolitanos aqui, se a gente vê também, apenas tem 2, 1-0 de restante tudo. Não, tem 3, 1-0, restante tudo jogos movimentados, né? Então, ficar de olho em gols aí nesse jogo aí também, porque se a gente vê as odds aqui, pô, tá dando uma odd de 1,49 pro Inter, 6,8 Metropolitanos. Tá certo que no jogo do Beira-Rio aqui, o Inter amassou os 90 minutos Metropolitanos, mas conseguiu furar a defesa somente aos 90, né? 95 aí os acréscimos aí já tava para lá dos acréscimos. Então, cara, essa odd muito baixa do Inter aí, por esse momento que tá vivendo. Metropolitanos é uma equipe muito fraca mesmo. Mas, cara, match odds aí eu levaria totalmente pro live. Já o mercado de gols ali a gente deu uma olhada, né? Então, bate com frequência aí os jogos do Inter, tá batendo direto. O Metropolitanos aí tá saindo também com frequência, né? Então, cara, acho que esse 1,5 aí é interessante para pôr no bilhete. Match odds aí, cara, não. Acho muito baixa a odd para pegar o empate anula do Inter, ou até mesmo um dupla chance. Eu iria mais no 1,5 gols aí. Então, pô, o Inter tá vacilando, tá tomando gol, tá criando também para fazer, então acredito que o Metropolitanos vá tomar gol também, que o Inter vá fazer. E, cara, tudo indica também que o Inter tome algum gol, então
Pô, para quem é mais ousado, esse ambos marcam também vem quente. 1,5 aí no bilhete é a pedida. O 2,5 aí levaria para o live, né? Para ver como é que vão suportar as equipes para tentar buscar esse 2,5. Mas acho 1,5 bem interessante para esse jogo. Já minha entrada na pré, pessoal, vou pegar aqui no handicap mais 3 do Metropolitanos. Então, tá dando uma linha mais 3 aí. O Metropolitanos pode perder por até 2 gols de diferença. E vou pegar mais de meio gols na partida, pagando 1,70. E meu palpite, meu placar, 2-1 Inter. Agora vamos com o nosso bilhete dessa quinta-feira. Vamos pegar aqui mais de meio gols no jogo do Strongest contra o Fluminense e a vitória do Brabo Estudiantes de La Plata. Odd de 1,95 a nossa duplinha, nosso bilhetezinho dessa quinta. Fechou então nossas 6 análises aí, nossos 6 palpites e mais o nosso bilhete. Vamos para dentro dessa quinta-feira aí. Não esquece, né? Gestão de banca e vamos para dentro, né? Então, cara, deixa um comentário aí se gostou da nossa análise, não gostou. Qual é algum outro palpite que tem para o jogo, alguma outra dica, algum outro cenário. Pode deixar nos comentários aí que é sempre bem-vindo. Não te esquece, deixa teu like aí, te inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos para dentro.